Oi, gente! 13 de novembro de 2023. Começa agora o Boletim Ciência. Hoje você acompanha mais um programa da série Leituras Fundamentais. Vamos conversar sobre o livro Boas Práticas de Saúde Pública no Instagram, estudo comparado em Portugal e Brasil. Além de falar do desenvolvimento do estudo, vamos destacar algumas abordagens da produção de conteúdo que constam no livro a partir da perspectiva do direito à comunicação e à saúde. E aqui você participa, mande perguntas e comentários ou envie sugestões de temas para a gente debater aqui. Faça contato pelas nossas redes sociais ou pelo nosso site, canalsaude.fiocruz.br. O livro digital que dá título ao programa de hoje está disponível gratuitamente no site da editora Universidade de Aveiro, para ler, baixar e até compartilhar. Todo o conhecimento que consta no livro Boas Práticas de Saúde no Instagram está ao seu alcance por um clique. Basta um celular com acesso à internet. A mesma dinâmica que utilizamos para acessar as redes sociais, por exemplo. Processo que faz parte da investigação de como lidamos com o conteúdo de saúde produzido por autoridades sanitárias daqui do Brasil e de Portugal. A publicação, dividida em 4 eixos, é como se fosse um guia, reunindo orientações de produção de conteúdo baseadas no conhecimento científico e na acessibilidade, considerando a relação de cidadãos e de influenciadores com as informações das postagens. E para falar sobre isso, converso agora com a jornalista e autora do livro, Pamela Pinto. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Neide. Olá, quem está acompanhando o programa também. Agradeço o convite para a gente conversar sobre o assunto hoje. Maravilha, a gente também aproveita para agradecer aqui a sua participação. E vamos lá, né? Pamela, além de jornalista, você também é doutora em comunicação, né? E aí, como é que o lado, né, acadêmico se junta à prática do jornalismo para entender a produção de conteúdo de saúde nas redes sociais? Estou no Ministério da Saúde há mais de 10 anos e aí eu tentei juntar essa pesquisa que eu já faço sobre o direito à comunicação, abordando mais as mídias tradicionais, a esse canal que é o Instagram. Hoje o Brasil é o terceiro maior público dessa plataforma e eu achei pertinente fazer uma comparação, afinal, como é que o Brasil, que é um dos pioneiros nessa plataforma, fala de saúde com cidadãos, e achei importante também comparar com o contexto de Portugal. Aí eu fui fazer a pesquisa de pós-doutoramento lá na Universidade de Aveiro. Assim surgiu esse livro. E aí, né, nessa comparação, né, primeiro, então, traz para a gente, né, como é que está estruturado esse acesso, essa relação, por exemplo, com o Instagram em relação ao conteúdo de saúde aqui no Brasil e lá em Portugal. Nós tivemos, historicamente, o Brasil, ele é um dos pioneiros em usar o Instagram. Essa plataforma surgiu lá em 2010. Em 2013, a OMS já estava lá, o Brasil também entrou logo em seguida, e a gente fazia promoção da saúde, mas sempre com a pitadinha daquela publicidade, aquela promoção dos gestores, né? Mas a pandemia, ela foi um ponto assim, de mudança nesse cenário. E aí, comparando com Portugal, a gente tem um país bem menor, com 10 milhões de usuários, de cidadãos, né? E nesse canal, nesse país, o Instagram ele não tinha uma visibilidade assim muito, digamos, grande para falar de saúde. E aí a pandemia veio e foi um verdadeiro divisor de águas. Em 2 casos, né? Porque aqui no Brasil a gente parou de fazer uma promoção da saúde com ética, responsabilidade, e tivemos uma instrumentalização desse espaço de comunicação pública pelo governo Bolsonaro e passou, inclusive, a promover a desinformação. Por outro lado, lá em Portugal, a gente teve uma valorização desse canal. E aí o Instagram, que antes era muito monotemático, tinha muitos textos e não imagens, passou a contar com vídeos, apoio de influenciadores, jogadores de futebol, tudo para promover a campanha do governo português, né, em atenção aos cuidados e prevenção da Covid. A gente viveu, assim, uma virada, como eu falo no livro, né, uma virada de página para os 2 lados.
E aí, né, nesse sentido, já tem até aqui pergunta da nossa audiência, né, que eu já vou trazer aqui para o nosso bate-papo. O Gabriel, ele quer saber, esse tipo de conteúdo também é guiado pelo engajamento da audiência e pelo número de seguidores? Essa análise, Gabriel, ela foi mais sobre o que essas autoridades falavam. Eu não me detive, por exemplo, a essas análises mais de indicadores de audiência. Mas o que a gente pode, assim, falar nesse seu questionamento, que eu acho muito importante, é que na pandemia, a população buscou esses dois canais para se informar sobre uma novidade que colocava a nossa saúde, né, em xeque, que era o coronavírus. E aqui no Brasil, por exemplo, um perfil cresceu bastante, mas quando ele começou a omitir dados, a fazer uma publicidade de ações como o uso de medicamentos não validados, né, cientificamente, essa audiência começou a retrair, ele não cresceu. Já o de Portugal, o perfil do SNS, ele teve uma ampliação de seguidores e uma interação bem maior. Só o que acontece nos dois cenários, né? Há pouca interação dos gestores desses canais com o público. E essa é a nossa dica número 1, tornar o cidadão o centro dessa comunicação, que é, em primeiro lugar, uma comunicação sobre interesse público, feito numa plataforma que é privada, que é o Instagram, né, do Grupo Meta, mas que deve prezar pelo cidadão. É para esse cidadão, os produtores de conteúdo do Ministério da Saúde aqui ou em Portugal, devem preparar essas informações. Né? E aí a gente via que eles não davam conta de interagir com essa audiência. E aí, né, nesse ponto, né, em relação até à audiência, como é que ele está estruturado no livro, né? Como é que o projeto de pesquisa foi desenvolvido para resultar no livro? De que forma a gente encontra os eixos, por exemplo? A gente fez uma pesquisa que eu chamo de longitudinal, né, de 2 anos e meio, acompanhando esses perfis, quando antes da pandemia, lá em 2019, a gente começou o monitoramento e foi possível identificar essas fases que eu aqui já descrevi, né, de um perfil brasileiro com muito conteúdo, com algumas limitações, mas que falava para o cidadão de temas de saúde, e de um perfil ainda embrionário lá em Portugal. Mas nesses dois cenários, as informações elas oscilavam em 2 eixos, né? Os temas de saúde e também a promoção institucional, né? Dos governantes, dos ministros. E isso aqui no Brasil era muito mais marcante. Já em Portugal, eles tinham ainda talvez uma certa timidez de usar essa plataforma. Mas no longo da pandemia, os dois perfis, tanto do governo do Brasil, né? Do Ministério da Saúde, como do governo do Sistema Nacional de Saúde, eles viraram os canais de maior alcance, ou seja, com maior número de seguidores dos 2 governos inteiros. Então, as pessoas buscaram o Instagram, elas queriam informações sobre vacina, número de casos, prevenção, e esse canal, então, ele precisa estar preparado para falar sobre isso. E aí a gente começou a observar literatura, né, sobre outros eventos de saúde, como ebola, em outros contextos, e epidemias também já ocorridas nos 2 cenários, e a gente começou a discutir o que seria o conteúdo, então, fundamental, qual tipo de mensagens deveriam conter. A gente estruturou em 4 eixos principais, como diretrizes para qualquer autoridade de saúde, seja um ministério ou uma secretaria de saúde do município, por exemplo. A primeira dica o cidadão é o foco dessa comunicação pública. Ela deve ser baseada na acessibilidade, né? A própria ferramenta, o Instagram, ele permite que a gente complemente informações para que todo cidadão, independente das suas limitações, ele possa ter acesso a esse conteúdo. Deve ser um conteúdo baseado nas evidências científicas, né? A ciência vai dar a diretriz e não outras fontes duvidosas. E ele deve ter atração, porque a gente está ali falando de saúde pública, mas tem um monte de tema muito interessante também, tirando a nossa atenção. Né? Gerar essa proximidade com narrativas cativantes, imagens pensadas para a plataforma, chamadas enfim, vídeos que tenham essa proposta de explicar temas complexos, mas também falando com o povo, com a linguagem mais acessível. Né? E o último eixo, a gente fala muito da interação. É importante que as autoridades, os jornalistas, os comunicadores,
eles escutem o que os comentários falam. Quais temas estão sendo complementados, sugeridos, questionados, quais são as dúvidas principais. E aí, nesse mar de informações, trazer, sim, propostas a partir dessas sugestões do público para gerar essa interação. A parceria também com personalidades, né, figuras públicas, sejam atletas, atores, atrizes, também influenciadores digitais, ela também é muito importante, né? E uma regra assim, de ouro, a comunicação, além de tudo isso que eu falei, ela não deve assustar, ela deve convidar a uma reflexão, não devem ser campanhas de medo, né? Mas sim de proposições e diálogo. É isso. E aí, né, nesse conjunto todo, né, o que é determinante para alcançar esse diálogo, digamos assim, com esses atores aí que faz parte, né, as autoridades, os influenciadores, as figuras artísticas. Eu queria que você trouxesse para a gente se há um caminho aí determinante para isso e se é por isso que o livro também é considerado um guia. Olha, esse diálogo, ele deve ser feito, a questão do direito à comunicação é o pano de fundo desse debate, né? O cidadão, ele procura esses perfis de uma forma ativa, ou às vezes ele enfim, por algum tipo de outro impulsionamento, ele é marcado por um amigo num post sobre doação de sangue, mas ele chega nesse canal, que é um canal oficial de um governo, né, de uma prefeitura, de um governo de estado. Então, lá, ele vai buscar informações que vão promover a sua saúde. É direito dele ter acesso a essas informações, por isso que é importante ter esse conteúdo cientificamente validado. E lá existem outras formas de atrair. Quem não fica atento a uma campanha de vacinação com a Xuxa, né? Mães, pais dessa geração. Então, essas estratégias de cruzamento de audiências, elas são eficientes, porque você vai levar, às vezes, o público que está interessado, que busca, mas às vezes não. Você vai levar um visitante de primeira vez nesse espaço e, a partir desse conteúdo, validando esses direitos, né, de temas relevantes, você vai acabar impactando positivamente. Uma dica de alimentação saudável ou uma dica sobre infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, a gente acaba tendo aí vários temas que impactam a nossa vida cotidianamente e que podem ser abordados. Por exemplo, quando a gente fala do Instagram, lá no Instagram está a farmácia que vende o remédio, o médico que indica a dieta, o nutricionista que indica a dieta, e por que não está o governo também conversando numa linguagem atrativa, que cative e oriente, às vezes, essa população, e aí também há um espaço para que essa população se manifeste, né? Que ela escute essas reclamações, essas questões, e assim a gente fala desse diálogo entre cidadãos e governo. E essa linguagem também, né, atrativa ali, também lembra muito a questão de ser divertida, né, atraente. Tem até pergunta aqui da nossa audiência, da Elétrica, que fala o seguinte: existe algum perfil que você, né, gostaria aí de destacar e aí até também do outro lado, né, também descartar, então trazer para a gente. Eu vou aqui já dar a minha opinião, ninguém perguntou, mas vou falar que eu adoro o do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. É muito divertido, se você não conhece, vou puxar aqui, né, sardinha para o nosso lado da ciência. Se você não conhece, acessa a maneira como a informação é tratada, os memes, e isso atrai realmente, deixa você ali mais juntinho, perto da informação. E aí agora eu gostaria de saber, né, a sua opinião, Pamela, o que você descarta, o que você destaca? Olha, vamos destacar exemplos bons, assim. Eu gosto muito do perfil da OMS, há alguns problemas, porque em alguns lugares ele abre o texto em inglês, outros ele acaba sendo traduzido automaticamente. O perfil traz um pouco de informações mais pesadas, né, de temas mais complexos, mas também traz sempre vídeos, estruturas de gamificação para atividades assim, mais lúdicas. E aí a gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o perfil da prefeitura às vezes tenta fazer alguns memes, alguns trocadilhos, e esse caminho ele é muito positivo, porque o humor ele é uma forma de apelo, né, de contato muito importante, porque você acaba pegando atenção, e nesses canais todos eles conseguem falar com o público jovem, com o público mais maduro, com adultos, é um aspecto muito positivo.
você pode criar campanhas segmentadas, né, por grupos de interesse. Isso é muito impactante porque você vai alcançar, por estratégias direcionadas, essas comunidades que estão ali na rede. É isso, e também falando, né, de trazer ali a mais informação, você que está aqui acompanhando o boletim, eu tenho certeza que está aí curioso, querendo saber como é que tem acesso, né, ao livro. Eu falei que está lá disponível no site da editora da Universidade de Aveiro, mas gostaria que você também complementasse, Pamela, e desse aí mais detalhes desse caminho, de como encontrar o livro. A gente está em 2 lugares, né? Nós estamos diretamente no site do repositório da Universidade de Aveiro, quando você digitar lá o nome do livro completo aparece, e também na plataforma Porto Livre, da Fiocruz, que traz publicações de Creative Commons para a população gratuitamente. É um guia de referência, não quer dizer que é uma verdade que esse guia não mude, porque as redes mudam constantemente, mas ele foi criado a partir de referências teóricas, de observação, que buscam melhorar essa interface, né? Independente da rede, vai ser TikTok, vai ser Instagram, trazer o cidadão como centro das nossas atenções é fundamental. É muito comum a gente ver gestores, secretários, querendo uma promoção pessoal, e isso não é comunicação pública, tá, gente? É o cidadão que deve ser valorizado e os temas de relevância para a nossa sociedade que devem estar nesse espaço. E aí também tem um ponto muito importante, a questão do acesso aberto, né? Isso também é uma política, né, de direito à informação. Pode comentar sobre isso? A gente, quando faz uma pesquisa, né, com apoio do governo, é um retorno social da nossa parte. Às vezes esse retorno ele fica mais fluido em artigos ou uma dissertação, uma tese. No caso do livro, ele tem esse olhar, uma proposta mais didática mesmo, e de ser não tão acadêmico, né? Tentar chegar mais perto de jornalistas que estão ali na ponta, que falam de saúde, direto ou indiretamente, e outros temas de interesse público, né? E abordar sugestões práticas, né, que podem ser tomadas no dia a dia. Ele não aprofunda tanto o debate sobre a questão da curadoria algorítmica, por exemplo. A gente ficou devendo essa, quem sabe, numa próxima pesquisa. Ele foca nessa linguagem do conteúdo, principalmente, né? Orientando como deve ser feito no sentido de alcançar essa atenção. A gente hoje é tão bombardeado, né, Neide? São muitas informações, muitos grupos, o nosso feed é muito dinâmico, então é como chegar e parar assim, 2 segundos no olhar daquela pessoa que tem interesse nesse tema e tentar contribuir com uma forma crítica para ela pensar a sua saúde. É isso, e aí a gente já está caminhando aqui, né, para o finalzinho do nosso programa, e aí nesse nosso bate-papo, vamos encerrar então com esse conceito de saúde pública, de direito à comunicação, de direito à saúde, trazendo esses atores, né, governo, influenciadores e ali os seguidores, né, os cidadãos. A gente hoje vive num fenômeno da desinformação nas redes sociais, e o nosso direito à comunicação ele acaba sendo impactado, porque eu, cidadã, você, cidadão, cidadã, tem direito de buscar informações confiáveis. E aí começam a ter várias fontes, né, na internet, pessoas que às vezes não têm uma habilitação técnica para falar de certos assuntos de saúde, pessoas que descredenciam, por exemplo, vacinas já com eficácia garantida internacionalmente. Então é importante buscar essas fontes de informação públicas para que você garanta, para que a gente tenha esse direito respeitado. O primeiro direito, que é o da comunicação, e um direito também que anda junto ali, lado a lado, que é o da nossa saúde. A nossa saúde, ela é impactada diretamente por essas dicas que aparentemente são ali inofensivas, né? Uma dietinha para perder 1 quilo ali, uma orientação sobre um outro tipo de conduta, sobre protocolos não reconhecidos, enfim. A ideia é que a gente crie vínculos entre os cidadãos e as autoridades de saúde como referência. Esse vínculo ele começa a ser resgatado esse ano. O Ministério da Saúde lançou um projeto que eu até recomendo, que é o Saúde e Consciência. É um site agora lançado há mais ou menos 15 dias, que fala bastante para a população sobre as vacinas. Então, assim, aproximar no Instagram, que é o objeto do livro, a população desse direito, de se informar bem, com qualidade, para promover uma saúde e ter crítica sobre o que ela recebe nesses canais também.
É isso, e bora ficar juntinho, hein? Segue a gente nas redes sociais, hein? Canal Saúde lá no Instagram. Eu fico por aqui, obrigada pela sua participação e muito obrigada também, Pamela, pela sua participação. Gratidão por tanta informação aqui no Boletim. Tchauzinho, até a próxima. E você já sabe, fique com a gente, confira a nossa programação no site do Canal Saúde. Nessa quarta, você acompanha um programa especial. Nos vemos ao vivo na sexta, às 3 da tarde, depois às 7h30 da noite na TV. Tchau, tchau.